O espírito contempla. Em ti vão fremir as palpitações do meu pensamento. E enquanto meu despojo miserando, caído em inominável ignomínia, vai sumir-se e afastar-se no tempo e na história, dentro ainda de 40 séculos, os olhos que te contemplarem em ti verão meu pensamento. Milhões de corações terão palpitado e palpitarão ainda, em uníssono, com o meu. E diante de ti as almas se inclinarão para saudar a virtude divina, que te deu uma auréola imperecível. O apanágio mais glorioso da natureza humana não passaria de grosseiro engodo, se prevalecer pudesse a teoria mecânica do universo. A verdade, o bem, o belo desaparecem nela. Em vão os adversários nos alegam sua conduta exemplar, inatacável. No caso, não se trata das consequências da sua vida pessoal e sim das de sua doutrina. Pois bem, logicamente, sem contradizer-se a si mesmo, não pode o ateísmo constituir-se em moral. O materialismo diz judiciosamente Patrício Larroque que para mais nada presta, senão para tirar à vida humana sua gravidade e seu valor, dando razão aos seres miseráveis, cuja habilidade consiste em explicar, com a maior segurança possível, as misérias e fraquezas do próximo. Queremos lealmente acreditar que todos os materialistas, em o serem, não se tornem só por isso corrompidos. Não nos fazemos eco dos que os arguem de viverem mergulhados na embriaguez e no deboche. Conhecemos homens e mulheres cuja vida pode apontar-se como modelo de moralidade, embora não crendo na existência de Deus e da alma. Não podemos deixar de confessar que, no seu próprio sistema, essa honestidade é apenas uma questão de temperamento e que, justos e bons, conscienciosos e benevolentes, afetuosos e moralizados, em suma, se praticam a caridade, se não sacrificam ao bezerro de ouro, se preferem a integridade e a pureza de caráter à fortuna ilícita, não é devido ao seu sistema e sim a uma convicção íntima, que os guia seu talante e protesta contra suas palavras. E a sua filosofia? Sim, não são moralizados por serem sépticos, mas, a despeito de o serem. Pois, na verdade, que significa uma moralidade sem base, sem motivo e sem finalidade? Certo, não duvidamos possa haver uma moral independente do catolicismo, mesmo do cristianismo e, em geral, de qualquer confissão religiosa. O que não cremos é na moral independente da ideia de Deus. Se só existissem as verdades de ordem física, se místicas fossem as que havemos como de ordem moral, a própria moral não passaria de utopia e a honestidade de mera tolice. Outras propensões existem, porém, que não procedem da matéria. O homem que passa os dias sofrivelmente trabalhando, ou, antes, que não consome todo o tempo em prover a existência física, diz um grande astrônomo, experimenta necessidades nas quais não intervêm os sentidos, penas e gozos, que nada têm de comum com as misérias da vida. E, uma vez manifestadas com certa intensidade, ele não mais pode confundi-las com os apetites animais. Sente-as como de outra espécie de uma ordem mais elevada. Mas isto não é tudo. O homem não é sensível somente aos jogos da imaginação, às suavidades dos costumes sociais, mas sim especulativo por natureza. Não contempla o mundo e tudo, que o rodeia, passiva e admirativamente, como se fossem fenômenos seriados e apenas dignos de interesse pelas relações que mantém com ele. Ao revés, considera-os como sistematizados, dispostos e coordenados com desígnio. A harmonia das partes, a sagacidade das combinações, causam-lhe a mais viva admiração. Assim, é levado à conjetura de uma potência, de uma inteligência superior à sua e capaz de produzir e conceber, quanto se lhe depara na natureza. Infinita, pode chamar a essa potência, de vez que lhe não percebe limite nas obras com que se lhe manifesta. Quanto mais examina, observa, indaga, maiores magnificências descobre e mais grandezas lobriga. Vê que tudo o que lhe pode facultar a mais longa existência e a maior inteligência, já como fruto de experiência própria, já como patrimônio de esforço alheio, só pode conduzi-lo aos limites da ciência. Como estranhar, então, que um ser assim constituído comece por agasalhar a esperança e acabe convicto de que o seu princípio espiritual não acompanhe as vicissitudes da carcaça, que lhe sobreviva ao desaparecimento?
Como admirar-se persuada ele, que, longe de extinguir-se, passará a uma vida nova, na qual, liberto dos mil entraves que aqui lhe tolhem o voo, dotado de sentidos mais sutis, de faculdades mais altas, se dessedentará na fonte de sabedoria que tão sequioso buscara na terra. A hipótese materialista exclui todas estas grandezas morais, todas estas altas aspirações e consoladoras esperanças. Nossos adversários, porém, tomam facilmente o seu partido. Façamos abstração, diz o autor, de força e matéria de toda questão de moral e de utilidade. A natureza não existe para a religião, nem para a moral, nem para os homens. Não seríamos ridículos, vejam bem, ridículos se fôssemos chorar como crianças só porque as nossas torradas têm pouca manteiga. Que tal vos parecem as torradas? Pelo que nos toca, confessamos não compreender o gracejo em assunto de tanta relevância. Diante dos grandes fatos de ordem moral e intelectual, parece-nos haver perdido todo o senso da verdade para subordinar estas virtudes, as virtudes, aos movimentos da matéria. Como atribuir a esse predomínio, com molestiot, que o homem deva, em parte, o lugar privilegiado na escala zoológica, a faculdade de alimentar-se tanto de vegetais como de carne? O mesmo vale dizer, com Helvétius, que o homem só deve à conformação das mãos a superioridade que desfruta em relação aos outros animais. Como admitir que Buchner, apregoando a matéria como base de toda a força espiritual, de toda a grandeza terrestre humana, que aquele mesmo que reconheceu a igualdade do espírito e da matéria e julgue honroso o título de materialista, pois ao materialismo é que o mundo deve a sua grandeza? Como afinar com Spencer nestas declarações? O que denominamos quantidade de consciência é determinado pelos elementos constitutivos do sangue. Vemo-lo claramente na exaltação que se dá quando introduzimos na circulação uns quantos compostos químicos, como sejam o álcool e os alcaloides vegetais. Como compartilhar da opinião de Littré ao declarar que a vontade é inerente à substância cerebral, assim como a contratilidade o é dos músculos, e que o livre-arbítrio não é mais que simples modalidade do trabalho cerebral? Como reduzir a proporções da química e da física orgânicas, a simples fenômenos de nutrição e assimilação, essas realizações magníficas do gênio e da virtude? Terminando este capítulo, volvamos ao objetivo com que o encetamos e constatemos em consequência desses filósofos que imaginam, arrogantemente, ter lançado uma ponte entre o espírito e a matéria, sem perceberem que apenas lançaram seixos no abismo. Descrevem eles o movimento atômico das substâncias, metamorfoses de combinações, processos de assimilação e desassimilação, e pretendem que essas transformações que levam do pulmão ao cérebro uma molécula de ferro, são de molde a explicar claramente a formação do pensamento. Isto posto, não temem acrescentar, temos provas tão certas desta verdade, que uma profissão de fé materialista não deve ser considerada apenas como premissa de grande alcance, nem como arrojada profecia, mas como fruto de uma convicção profundamente enraizada. Eis o que se pode chamar ousadia. Sabei assim todos vós, ó filósofos e moralistas, que o homem é manufatura do seu alimento, da sua paternidade, do seu clima, do seu solo e da sua educação. Se afagais o nobre intuito de colaborar para a melhoria humana, não é, precisamente, a graduação do nível moral e intelectual do indivíduo o que vos deve preocupar, e sim de como vive e como se alimenta. Se ele tem muito ferro, já que o ferro é uma das amofinações maiores da época e as moças muito necessitam dele, carta 11ª, se tem fósforo que baste, já que sangue, cérebro, ovos e esperma, todas as partículas do corpo, em suma, que ocupam os mais altos postos na escala da vida devem a gordura fosforada ao seu caráter mais essencial, carta 11ª. Se tem bastante sal no espírito e açúcar no coração. A questão fundamental é alimentar-se bem e estabelecer uma conveniente harmonia entre os regimes vegetal e animal. Escolhamos então, nos elementos deste último, os mais ricos de substâncias nutrientes e, sobretudo, os que primam por abundância de fósforo, sem chegar, claro, aos extremos de engolir cabeças do dito. Mas, à batata, ao arroz, à cenoura, ao nabo, às verduras, prefiramos o feijão, as ervilhas e lentilhas. Eis os 3 restauradores do espírito, e eis como se escreve a respeito desses beneméritos legumes.
Ouçamos esta tirada: as ervilhas, o feijão e as lentilhas continuam a florescer em nossos olhos, elas contêm aproximadamente tanta albumina, legumina, quanto o nosso sangue, e 2 ou 3 vezes mais matérias adipógenas que legumina. Embora mais caras e de preparação mais dispendiosa, as ervilhas, o feijão e as lentilhas dão um melhor resultado que as batatas. Elas são de molde a produzir um bom sangue e a fortificar os músculos e o cérebro, qual não faz a batata. As ervilhas, o feijão e as lentilhas, atento às suas qualidades nutritivas, são mais baratos que as batatas, pela mesma razão que o ferro é mais barato que a madeira, quando se trata de fabricar trilhos. Ervilha, feijão e lentilha dão energias para o trabalho, pagam por si mesmos o seu custo, ao passo que um regime longo de batatas acarreta debilidade e decadência. O homem que, durante 15 dias, só comesse batatas, ficaria impossibilitado de as arrancar por si mesmo. O prolator deve ter assinado contrato com algum hortelão, ou talvez hoteleiro, exclusivamente devotado a estes onipotentes legumes. Que lhes faça bom proveito. Sob esse novo panegírico das ditas substâncias alimentares, o materialismo desliza suavemente e insinua-se sem rumor. Compararam-no certa feita, mas nós temos cá as nossas dúvidas, aquela coisa de que nos fala de Basílio, um leve ruído resvalando pelo solo, qual andorinha que, prenunciando tempestades, pipila e passa, espalhando em seu curso a semente envenenada. Seja, porém, qual for o efeito dos miríficos farináceos, não será neles que hajamos de procurar as manifestações do espírito humano. Quando, finalmente, concluem que a influência incontestável e incontestada do regime alimentar sobre o físico e o moral basta para justificar, em absoluto, a suzerania da matéria, caem nos excessos do sistematismo, a negarem tudo, que se não enquadra no seu sistema e a torcerem os fatos para os ajeitar aos seus estreitos moldes. Bastaria, contudo, ponderassem um tanto mais, para não sustentarem semelhantes erros. Quaisquer que sejam o caráter, o propósito e a persistência de ânimo daqueles de quem aqui temos falado, seus exemplos valem como protesto de afirmações tão insensatas. Eis aqui o grande missionário das Índias, Francisco Xavier. Sigamo-lo no barco que o transportou às Índias Portuguesas, por ordem de João III, a descer o Tejo, envolvido na sua estamenha remendada e com a só bagagem do seu breviário ele, o generoso gentil homem, o sábio de 22 anos, o já consagrado professor de filosofia na Universidade de Paris, que tudo abandonava para acompanhar um amigo. Durante o dia, trabalha com os marinheiros e aos marinheiros se devota, à noite, dorme no convés e tem por travesseiro um rolo de cordoalha. Em Goa, se encontra no meio de uma população miserável, sem outra preocupação que a de libertá-la do miasma moral e material. Mais tarde, em prosseguimento de abnegada missão, ei-lo a descer as costas de Comorim e fundando uma igreja no Cabo. Depois encontramo-lo em Malaca e no Japão, a defrontar novas raças e novos climas. Sabemos que toda a sua vida foi um rosário de sofrimentos físicos e de conquistas espirituais. Fome, sede e torturas inauditas barraram a senda do peregrino da fé. Tudo vencia, porém, e caminhava avante como que impelido por uma vontade incoercível, seja qual for a morte, o suplício que me reservem, dizia, estou disposto a sofrê-lo 1000 vezes pela salvação de uma só alma. A febre e a morte detiveram-no nas fronteiras da China. Em face de exemplos como este, que se poderia concluir das teorias do feijão, das ervilhas e lentilhas, em que, como e quando o regime alimentar teria governado a alma do apóstolo, teria ele encontrado nessas regiões desconhecidas aquela balança metódica que se oferece ao cidadão e que o capitalista preguiçoso pode encomendar ao seu vatel? Que relação pode haver entre Brillat Savarin e Grimaud de la Reynière com um Inácio de Loyola e um Vicente de Paula? Os grandes exploradores, à testa dos quais se encontram um Dumont d'Urville, um Cook, um Livingstone, etc., não vingaram, todos eles, os seus desígnios em circunstâncias e condições físicas as mais contrárias e variadas. Poder-se-á sustentar que, mudando de terra, de alimentação, de clima, de meio social, de elementos outros e até de corpo, dado a transformação molecular, mudassem também de alma, de fé e de coragem.
Pois não é verdade que persistiram íntegros na consecução do ideal, através de vicissitudes tremendas e dos mais fortes obstáculos? Na verdade, insistirmos seria injuriar o leitor. Exclusive nossos sistemáticos adversários, nenhum espírito sensato duvida que matéria e espírito sejam coisas diferentes. Ninguém ignora que, se a assimilação corporal atua em nosso pensamento, assim como a beleza do dia influi na serenidade de nossa alma, isso não impede seja essa alma um ser pessoal, que chora às vezes quando as aves cantam e as flores exalam perfumes, e outras vezes se entrega serenamente ao estudo, enquanto o céu tempestuoso se funde em raios e trovões. Entendam-nos bem e não venham interpretar infielmente as nossas alegações. Nós não dizemos que a matéria seja destituída de toda e qualquer influência sobre o espírito, não dizemos que a alma humana seja completamente independente do organismo e nem mesmo estamos com Platão, a pretender que o espírito é estranho ao corpo e que há antipatia entre eles. Certo, ninguém dirá que uma criatura a morrer de fome esteja disposta a cantar. Quem duvidará de que, após uma jornada fatigante, cabeceando de sono, tenhamos disposição para dançar? Então não sabemos, todos, que nossa alma se impressiona com e pelos aspectos exteriores? Que um dia luminoso nos alegra, que uma manhã sombria e chuvosa nos entristece? Que a placidez das belas noites nos penetra intimamente, proporcionando-nos gozos calmos? E dizei, os poemas sonoros, os amavios da música, sinfonias deliciosas, sonatas apaixonadas, nunca vos arrebataram, nunca vos sacudiram os nervos. Será que, nas vossas disposições habituais, tanto quanto nos sonhos que povoam as vossas noites, nunca experimentastes o efeito da alimentação e dos vossos hábitos e misteres? Dar-se-á que a maneira pela qual findastes a vossa tarefa, não tenha afetado os vossos sonhos? Numa palavra, será possível ao observador negar a influência permanente e variável que o mundo exterior, sociedade, relações, alimento, frio, luz, obscuridade, cidade ou aldeia e causas mil outras, de nós independentes, não influam em nossos pensamentos, sentimentos e sensibilidade? Não. Essas influências são reais, admitimos-las e indicamos-las. Montesquieu, cuja declaração é menos exclusiva do que supõe, escreveu: nos países frios haverá pouca tendência para os prazeres, que será mais acentuada nos climas temperados, e sempre exuberante nas regiões quentes. Ouvindo as mesmas óperas na Inglaterra e na Itália, notei que a mesma música produzia efeitos diferentes, isto é, enquanto na primeira o auditório se mantinha calmo, na segunda vibrava de forma inconcebível. O mesmo se dá com relação à dor. A grande estatura e os nervos enrijados dos povos do norte são menos vibráteis que os da gente dos países quentes. Lá, há menos sensibilidade na dor. Para sensibilizar o moscovita, há que o esfolar. Mais adiante, porém, acrescenta que, entre as coisas que governam o homem, importa distinguir a religião, as leis, as máximas, os exemplos. Concordaremos com o autor de Espírito das Leis, com restrições, isto é, no que concerne a influências extrínsecas, por assim dizer, mas daí a admitir que só elas fazem o homem, vai todo um abismo. Uma coisa é dizer que a alma é impressionada por causas situadas fora dela, outra é dizer que essa alma não existe. Chegamos mesmo a nos perguntar como podem os adversários conciliar as duas proposições, quando, no fundo, imaginam que a alma não existe e os pensamentos não passam de produtos da substância cerebral, variáveis com as impressões recebidas. Eis ao que se reduz o homem. Abstraindo de todas as provas precedentemente acumuladas, a testificação da nossa liberdade viria, enfim, depor a favor da força pensante que nos anima o panteísmo, fazendo da alma uma partícula da substância divina, a escraviza e arrasta, inevitavelmente, ao fatalismo absoluto. O ateísmo, negando a existência do espírito, faz da alma a escrava da matéria e conduz, por outra via, ao mesmo fatalismo. Poderíamos, portanto, proceder por eliminação, demonstrando a inanidade dessas doutrinas, forçar o acolhimento da nossa, como a única que concilia os diversos imperativos de nossa consciência.
Assim, permitiu a sorte fossem os adversários batidos em todos os quadrantes e que a negação da personalidade ficasse presa ao pelourinho por todos os elementos de nossa convicção. Concluindo arrazoado sobre a existência da alma, afirmamos, a dignidade humana não permite um semelhante atentado ao que constitui o seu supremo fanal, antes protesta contra essas tendências exageradas. As influências exageradas atuam mais ou menos em nós, conforme a nossa sensibilidade nervosa, mas, tanto quanto a composição química do cérebro, elas não constituem o nosso valor moral e intelectual. Para arrasar essa hipótese, bem como a precedente, basta considerar a potencialidade da nossa força mental. Só com ela podemos afrontar todas essas influências e seguir desdenhosos, de fronte erguida, por entre essas ações e reações ambientes. Quando a alma se acabrunha ao peso de uma dor profunda, pouco nos preocupamos com o estado do céu, que chova ou vente. Quando nos abandonamos a um enlevo de alegrias íntimas, pouco se nos dá o dia e o mês em que estamos. Quando os sérios estudos nos absorvem a atenção, esquecemo-nos de jantar e até de dormir. Quando o som das fanfarras atroa os ares e a cidade em alvoroço festeja a liberdade, não ocorre saber se estamos em julho ou fevereiro. Quando a pátria periclita, o pavilhão francês não se preocupa com a data e o barômetro. A vontade suzerana não cogita dessas pretensas causas. As profundas emoções do coração desprezam bagatelas. Se a saúde é excelente condição para bem pensar e sentir, não quer dizer que ela só por si promova o estado da alma. Há, na vida, horas mais deliciosas que as dos mais opíparos banquetes, e nas quais se esquecem as iguanas deleitosas aos paladares insaciáveis, horas que eclipsam câmaras suntuosas, peles caras, joias brilhantes, todos os regalos do mundo, enfim, para só nos absorvermos em gozos mais íntimos e mais vivazes. Quantos, na Terra, fruíram esses momentos de felicidade, sabem que acima da esfera material existe uma região inacessível aos tormentos inferiores, onde as almas idealistas se encontram em comunhão com a beleza espiritual incriada. Quarta parte. Destino dos seres e das coisas. Um plano da natureza. Construção dos seres vivos. Sumário erro e o ridículo dos que tudo ligam ao homem. Erro semelhante dos que negam a existência de um plano natural. As leis organizadoras da vida revelam uma causa inteligente. Construção maravilhosa dos órgãos e dos sentidos. A vista e o ouvido. Hipótese da formação dos seres vivos sob o influxo de uma força instintiva universal. Hipótese da transformação das espécies. Todas as hipóteses são impotentes para destruir a sabedoria do plano divino. Certa feita, ao deixar uma aldeia tardinha, vi uma dezena de meninas que corriam e brincavam sob a copa de frondosas e velhas tilhas. Qual bando gárrulo de aves inquietas, corriam e casquinavam sob aquelas frondes seculares, que, indubitavelmente, viram por ali passar sucessivas gerações infantis. Que pensariam a respeito, aquelas árvores imóveis? Quantos sóis teriam visto passar-lhes por sobre as cumas verdes? Sonhariam, acaso, com os esplendores da prístina vegetação que tão gloriosamente vestiu a terra nos seus dias primaveris? Teriam elas uma vaga consciência da importância do reino vegetal e da grandeza do seu papel no sistema geral da vida terrena? Talvez. Mas, seguramente, o que não suspeitariam era a opinião que a seu respeito me externava uma daquelas lindas crianças, quando, metendo-me no brinquedo, lhe perguntei para que serviam aquelas grandes tilhas. Para brincar de cabra cega quando a tarde está bonita, respondeu naquele timbre de franqueza que revela as convicções profundas. E logo após, como a completar seu pensamento de filha amorosa, elas servem, também, para a mamãe fazer chá, e disse, oferecendo-me um raminho branco e cheiroso, que caíra de um galho. Outra noite, em Paris, um tal M.C., a quem falávamos da imensidade do céu e da infinidade dos mundos, entre os quais a Terra vale por átomo insignificante, respondeu-nos ele com uma ingenuidade menos perdoável que a precedente, visto provir de um adulto, pregais ideias desastrosas, quando dizeis que a Terra não é privilegiada, nem pode ser superior aos astros, pois a verdade é que ela forneceu o corpo divino de Jesus Cristo e o da Santa Virgem, e só isso basta para graduá-la acima de todos os astros, autorizando-nos a afirmar que todos os astros foram feitos para ela.
Simultaneamente, outra boa criatura, que é o Senhor Leprieur, possuído das melhores intenções, presumia que as marés eram dadas ao oceano a fim de facilitar a entrada de navios nos portos. A isso, aditava Voltaire, que também não havia razão para duvidar fossem as pernas criadas para enfiar as botas e o nariz para sustentar os óculos, pois arrazoava ainda, para nos podermos certificar das verdadeiras causas, não há como desatender à continuidade dos seus efeitos, em todos os tempos e lugares. Igualmente pueril fora agradecer a Deus o ter feito passar os grandes rios pelas grandes cidades e encalhar os navios nas regiões polares, para assim fornecer aos groenlandeses a lenha com que se aqueçam. Sente-se quão ridículo fora presumir que a natureza houvesse, de todos os tempos, trabalhado para ajustar-se às nossas invenções artísticas e arbitrárias, mas se evidentemente os narizes não foram feitos para os óculos, foram-no para o olfato, isso desde que há homens. Assim, também, não tendo sido as mãos engendradas para gáudio dos luveiros, destinam-se, evidentemente a todos os usos que o metacarpo, as falanges digitais e os movimentos musculares do punho nos facultam. Teólogos há que aplicam a causalidade finalista por justificar a existência de animais nocivos, qual o fazem com as enfermidades e misérias humanas, tudo carregando em conta do pecado original. No parecer de Meyer-Stilling, répteis e insetos daninhos e venenosos são frutos da maldição que inquina a terra com os terrícolas. As formas não raro monstruosas de tais seres devem representar a figura do pecado e da perfeição. O autor das cartas a Sofia, Sr. Aimé Martin, nos sugere a crença de que, prevendo o Eterno que o homem não poderia habitar a zona tórrida, nela formou as mais altas montanhas, para lhe proporcionar um clima agradável. Mais adiante acrescenta que se a chuva escasseia nas regiões arenosas, é porque aí se tornaria inútil. Na Baixa Normandia é usual despejar-se o cálice do conhaque no café, e eu muitas vezes tive ocasião de conjeturar que, se ao bom Deus aprouve fosse aguardente mais leve que o café, não seria senão para que ele pudesse arder à tona e desse, assim, mais um aroma à excelente fusão colonial. Há ainda um infinito número de fatos não menos importantes, que nos fazem amar as causas finais. Talvez devamos advertir que nem todos se podem atribuir a Deus, e alguns antes parecem negócio do diabo, como, por exemplo, o de que nos falava um epicurista amigo, isto é a condensação nas vidraças, da evaporação noturna, a formar uma discreta cortina de certas carruagens fechadas. Segundo Bernardin de Saint-Pierre, os vulcões, localizados sempre perto dos mares, destinam-se a consumir as matérias corrompidas que carregam e que poderiam infeccionar a atmosfera. As tempestades têm a virtude de refrescar a mesma atmosfera, etc. Pensava ele, também, que as pulgas nasceram pretas para que as pudéssemos distinguir na brancura de nossa pele, então puni-las. A plumagem retinta dos corvos, na opinião do Sr. Martin, é para que perdizes e lebres, de que se alimentam no inverno, possam percebê-los, de longe, sobre a neve. O eloquente autor do Gênio do Cristianismo diz que vendo-se, qual pequena flama azulada, fugir a serpente ondulante, facilmente nos convencemos de que foi ela quem seduziu a primeira mulher. O autor das cartas pré-citadas também afirma que os insetos venenosos são feitos para que o homem desconfie deles. É claro que o ideal religioso e a doutrina da providência nem sempre foram bem servidos por seus prosélitos. Quando se escoram tais sentimentos com motivos assim pueris e frívolos, corre-se o risco de comprometer a causa perante os semi-sábios, o que vale dizer, a maioria dos espíritos. Tentativas que tais, não logram senão caricaturar o Ser Supremo. A propósito de uns tantos filósofos do seu tempo, dizia Duclos, essa gente acabará levando-me à missa. Hoje, diante da opinião de uns tantos devotos, também chegamos a imaginar que esta gente acabará fazendo-nos duvidar da providência. São ideias que pecam, não apenas por falsidade, mas pelo imperdoável estigma do ridículo. Assemelham-se àqueles camponeses de que nos fala Rieu, incapazes de ver no mundo outras belezas além das roupas domingueiras das alentadas conterrâneas, que também vestem as imagens em certos dias festivos. O próprio Fenelon não se forra à censura.
Assim é que nos representa o Sol como regulando expressamente o trabalho e o repouso, as necessidades e os prazeres. Graças ao seu movimento diurno e anual, um único Sol basta para toda a Terra. Se fora maior, a mesma distância, abrasaria, pulverizaria o mundo; se menor, a Terra se congelaria, tornar-se-ia inabitável. Se, do mesmo tamanho, estivesse mais afastado, deixaríamos de viver, à míngua de calor. Que compasso, pois, abrangendo em seu círculo céu e terra, teria assinalado medidas tão exatas? De fato, ele não beneficia menos as regiões das quais se afasta, do que o faz aquelas de que se aproxima por favorecê-las com os seus raios. Destarte, a natureza adornada em diversas maneiras oferece simultaneamente tão variados espetáculos que não dá tempo ao homem para desgostar-se do que possui. Mas, entre os astros diviso a lua, que parece compartilhar com o sol o cuidado de nos aclarar. Ei-la que surge, então, com o seu cortejo estelar, no momento exato em que o sol vai irradiar no outro hemisfério. Lícito é, certamente, pôr em dúvida o valor absoluto deste raciocínio, pois a partilha uniforme dos dias e das noites só se verifica no Equador, para diminuir progressivamente e desaparecer nos polos, com todas as suas virtudes e benefícios. Se lá, nos polos, algum dia escreverem para glorificar a providência, hão de ver que lhe renderão graças pelos dias e noites semestrais. Em Mercúrio, ou em Netuno, hão de concluir que o Sol também está à distância convinhável à eclosão da vida ambiente. Era Júpiter, louvarão o Criador por lhes ter concedido 4 luas, tanto quanto em Saturno agradecerão a dádiva de um anel, que reúne útil ao agradável, etc. Diante de tais argumentos não há que admirar tenha causalidade final caído no mais absoluto descrédito. Eis aí, contudo dizia J. B. Biot, a que extremos levaram a mania, hoje tão comum, de explicar o como e o porquê de todas as coisas naturais, conforme o imperfeito e vago sentimento utilitário que delas possamos ter. Cada qual, assim, regula a previdência da natureza ao nível de suas luzes, tornando-a mais ou menos louca, na pauta da própria ignorância. Isso nada representaria, uma vez que tais sonhos fossem inculcados pelo seu justo valor e não pretendessem insinuá-los como verdades, como artigos de fé, a ponto de considerarem os seus autores uma impiedade, quando os taxamos de absurdos. É preciso, opina Montaigne, julgar com muita moderação as coisas divinas. O em que mais se acredita é justamente o que menos se conhece, nem haverá pessoas mais autorizadas do que aquelas que nos contam fábulas, como sejam os alquimistas, os adivinhos, quiromantes, médicos, e de Jesus Oni, aos quais de bom grado eu juntaria, se me o permitissem, uma certa classe de indivíduos que se metem a interpretar e controlar os desígnios de Deus, gabando-se de encontrar as causas de cada acidente e de ver nos segredos da vontade divina, a razão incompreensível da sua obra. Esbarrados a cada canto, atirados de um lado para outro, mercê da variedade e discordância contínua dos episódios, nem assim deixam eles de seguir o seu painel, a pintarem com o mesmo lápis o preto e o branco. Por terem sido escritas há 400 anos, estas judiciosas palavras do venerando ancião não deixam de exprimir uma verdade que tem aplicação a cada momento. Elas merecem ser juntadas à comparação que o mesmo autor faz do homem com o ganso, que se gloria de ser o favorito da natureza, comparação já por nós desenvolvida a propósito da vaidade humana, que, de longada, construiu o universo nos moldes de sua fantasia. Desde que o homem se deixa arrastar pelo natural pendor de tudo referir a si, torna-se capaz de reduzir o mundo inteiro, para fazê-lo entrar nos seus planos estreitos e mesquinhos. O sol já não é, então, mais que um seu mísero servo, as estrelas não passam de ornamento para a decoração do seu cenário, servindo-lhe de roteiro na exploração dos mares. Se a atração luno-solar, 2 vezes por dia, levanta as águas oceânicas, é apenas para facilitar a entrada no havre dos navios que chegam de Nova York ou do Rio Amarelo. Se a casca do carvalho excreta o tanino, é para que possamos ter bons couros. Se o bombix fia a seda no seu casulo, é para ofertar belos estojos às mulheres elegantes. O roxinol saúda a aurora. Então é para o encanto auditivo de quem o ouve. A natureza inteira, enfim, foi criada visando o homem, e toda ela concorre para ajudá-lo e o fazer feliz.
É evidente que quando se chega a tais excentricidades, a causalidade final fica singularmente prejudicada. Pretender que tudo tenha sido expressamente criado para o homem é abusar muito ingenuamente da nossa posição. Antes de tudo, é preciso distinguir a natureza em duas partes bem diferentes, o céu e a terra. O céu é o espaço infinito, a multidão incalculável de mundos, o conjunto, a terra, uma gota d'água no oceano, um grão de areia, um átomo. Que o céu se tenha criado para o habitante da terra, é ideia absurda, inconcebível. O céu não conhece a terra e o homem, por sua vez, não conhece a mínima partícula do céu. As estrelas são sóis, centros de sistema de outras terras habitadas. Contamo-las por milhões e certificamo-nos de que o nosso planeta lhes é absolutamente desconhecido e insignificante, em relação a elas que ocupam no espaço domínios tão vastos que a própria luz leva milhares de anos para atravessá-los. De sorte que, se o nosso globo deixasse hoje de existir, seu desaparecimento não seria matematicamente percebido pelos mundos siderais. O átomo terrestre turbilhona, célere, em torno do Sol, com a docilidade da funda nas mãos de um gigante. 1000 revoluções siderais se completam simultaneamente, no infinito, em todas as latitudes imagináveis e distantes deste átomo. Quando, pois, o homem pretende a imensidade opulenta dos céus desdobrada no vácuo em sua exclusiva intenção, quando fala de princípio e fim do mundo, como se referisse à sua pessoa, equipara-se a uma formiga que julgasse o campo em que assenta o seu formigueiro, traçado para oferecer-lhe belas perspectivas. As árvores floridas foram destinadas ao prazer da vista e aquela casinha branca, lá mais longe, não foi construída senão para lhe servir de ponto de referência, e finalmente, o proprietário desse campo não cogitou senão dela formiga inteligente quando organizou o seu habitat com aqueles jardins, pomares, campos e florestas. Desígnio manifesto. Se, secundariamente, nos restringirmos à Terra, a ideia de uma finalidade criadora é que mais particularista e não haverá absurdidade em pretender o homem tenha sido ela construída e organizada para a sede da vida e da inteligência. Pode-se mesmo ajuntar que, no plano terreno, o homem é o ser mais elevado. Só ele recebeu o dom da inteligência. Se desaparecesse da Terra, é de crer que esta perderia a sua razão de ser no concerto universal, a menos que não viesse outra raça intelectual suceder-lhe, o que leva a crer tenha sido mesmo destinado para ser habitado. Temos precisamente demonstrado, em uma obra anterior, que os mundos foram construídos para a moradia do espírito. Considerando, porém, o homem como o último ser nascido entre os seres terrícolas, cujo surgimento sucessivo obedeceu à lei geral de progresso e considerando-o como o mais perfeito da escala, a pressupor-se o centro final ou pelo menos atual da evolução terrestre, negamos-lhe, contudo, o direito de atribuir a Deus as suas mesquinhas concepções e supor que as suas mínimas combinações domésticas participaram do plano divino e eterno. Nem é fora de si que ele deverá procurar a razão de sua grandeza, é naquilo mesmo que o distingue, isto é, no seu valor intelectual. Se, por sua inteligência, se apropriou de uns tantos serviços que lhe pode prestar a natureza, não a confundir essa apropriação com o plano geral. A estrela polar não foi criada para nortear navios, mas o navegador soube utilizar-se da sua posição peculiar. O carvalho não foi feito para aproveitar aos cortumes, mas o fabricante descobriu, com a sua inteligência, as propriedades do tanino no tratamento das peles. A púrpura, molusco gastrópodo do Mediterrâneo, não nasceu para atingir o manto real dos potentados, mas a indústria houve como extrair um colorido brilhante das suas conchas. O carneiro, o bicho da seda, as aves de pluma, as plantas têxteis, o algodoeiro, o linho, o cânhamo, as minas de ouro, prata, chumbo e níquel, as safiras, rubis, esmeraldas, etc., tudo enfim seres e coisas que a natureza oferece ao homem, não foi criado nem posto no mundo com fins particularistas, e se o homem tem progressivamente se apropriado dos elementos, é claro que o deve às suas faculdades eletivas. A sua inteligência e não a um plano primordial necessário, que se houvera de executar fatalmente, por assim dizer, a revelia da escolha da indústria humana. Expõe-se o homem a cair em erro grosseiro, quando tudo refere-se, mediante um processo incompleto.
Mas, negar um plano à criação só pelo fato de esse plano não se reportar exclusivamente ao homem, é cair noutro erro. Voltaire deplora em belos versos o terremoto de Lisboa e pergunta, com acrimônia, onde está essa potência amiga do homem e de que tanto se fala. Rousseau responde-lhe, então, que a culpa é só dos homens, pois ninguém lhes mandou edificar num solo assim. Nem um nem outro tem razão. O homem enganou-se no seu egoísmo, nisso estamos de acordo, e até nos propomos evidenciar a fantasia desse método. Mas, a falsidade de método não é razão bastante para concluir que o objeto desse método não existe e que o fundo da doutrina seja um erro. Ora, isso é justamente o que fazem os materialistas, sem perceberem que se deixam seduzir por uma estranha confusão. Certo, a causalidade final, o conhecimento do plano da criação, não é tão simples como imaginam espíritos superficiais. É, assim, de extrema complexidade e apresenta dificuldades quase insuperáveis, mesmo para espíritos mais clarividentes. Nós não assistimos aos desígnios de Deus e não passamos de pobres ignorantes em face de tanta grandeza. Mas, com franqueza, em que pode a nossa incapacidade afetar o princípio das causas? Em que os nossos erros diminuem a ideia da onipotência criadora? Considerais o homem um ser bem importante para armar este dilema, ou a natureza gravita para o homem, ou conserva-se em repouso. Esqueceis, assim, os vossos próprios princípios e habitual desdém pelas aspirações humanas, para nos colocar na alternativa de crer que a destinação de tudo converge seus raios para nós, ou que não haja nenhum desígnio na unidade universal. Mas, não. A verdade é que deixais o ser humano assaz envolto nas gangas da matéria, para o evidenciardes de um jato no seu aspecto superior. Tende-o assaz eclipsado na sua intelectualidade para poderdes, de improviso, formular essa alternativa. Mas, como explicar a vossa absoluta negação de qualquer plano da natureza? Ei-la aí, esta grande, pretensa explicação, mediante a qual imaginam suprimir toda a ideia de finalidade geral e particular. Vamos ver que essa explicação é tão frágil quanto as alegações opostas às eternas verdades, e que esses mesmos homens que nos increpam de forjadores de hipóteses, mas não fazem, na verdade, que substituir hipóteses por hipóteses mais complicadas. A diferença principal, entre nós, está em que eles se atolam no seu labirinto escuro, enquanto marchamos em reta para o nosso alvo luminoso. Emmanuel Kant, cuja mão esquerda continha tantos erros quanto as verdades continha a direita, balança invejável, mesmo em se tratando de homens privilegiados, não escapou de afirmar, certa feita, que a conformidade com o desígnio só podia ser criada por um espírito refletido, que, consequentemente, admira um milagre por ele mesmo criado. Percebeis, por aí, a fecundidade de uma semelhante proposição para os senhores de além-reno. Eles vão extrair-lhe um suco abundante, leitoso, que oferecerão como remédio às imaginações doentias, assim como elixir para velhos e crianças, igualmente aperitivo e nutriente dos que madrugam com fome. Essa declaração genial vai arrasar o secular juízo humano. Abstrai-se de Deus o pensamento de ordem e harmonia, para dá-lo em homenagem à inteligência humana. Cirurgiões de nova espécie abrem a veia ao bom Deus, para inocular no cérebro do feliz habitante da Terra o seu princípio vital. É claro, pois não, que, se existe ordem na disposição do mundo, e se há inteligência na organização dos seres, ao homem é que o devemos atribuir, visto como, evidentemente, no universo nada pode haver inteligente além do homem, e presumir um Deus a ele superior fora insultar a dignidade do bípede humano. Ouçamo-los ainda um instante. Um dos principais argumentos dos que admitem deveremos atribuir a origem e conservação do mundo a uma potência criadora, tudo governando e regulando o universo, diz Buchner, sempre foi e continua a ser a pretensa doutrina da destinação dos seres, na natureza. Toda flor espanejando as pétalas brilhantes, todo sopro de vento agitando o ar, toda estrela luzindo na amplidão da noite, toda ferida cicatrizando-se, todo som, tudo enfim, na natureza, excita a admiração dos partidários da predestinação, pela profunda sabedoria dessa potência superior.
A ciência natural dos nossos dias emancipou-se dessas balofas concepções teológicas, que apenas se detêm à superfície das coisas, e relega estes inocentes estudos aos que preferem considerar a natureza com os olhos do sentimento e não com os do entendimento. Como poderíamos falar de conformidade aos fins, objetam-nos, se não conhecemos ao ser e sob esta exclusiva e única forma e nenhum pressentimento temos do que seriam eles se de outra forma nos surgissem? Nosso espírito nem mesmo é constrangido a contentar-se com a realidade. Qual seria o arranjo natural que não pode ainda realizar-se, de qualquer maneira, mas conforme com o fim? Hoje admiramos os seres, sem nos advertirmos da infidelidade de outras formas, organizações, processos que a natureza empregou, emprega e empregará na conformidade dos seus fins. Do acaso depende que eles vinguem, ou não. Então, não há formas grandiosas de vegetais e animais mais desaparecidas há muito tempo e que só conhecemos por destroços fossilizados. Toda essa formosa natureza, conformemente ajustada a um fim, acrescentam, não será possivelmente destruída por um cataclisma planetário e não se fará preciso ainda uma eternidade para que essas e outras formas desabrochem do limo? Ainda mesmo que ela fosse destruída, isso nada provaria contra a nossa tese. Não interrompamos, porém, os locutores e continuemos a ouvir-lhes as objeções. A seguir, vem o velho argumento dos animais inúteis ou nocivos ao homem, que nada prova, igualmente, contra a inteligência organizada e cai perante esta verdade, há de não ser a Terra um mundo perfeito. Animais muito nocivos, escreve o autor de Força e Matéria, como por exemplo o rato dos campos, são de uma fecundidade tal, que não podemos prever seu desaparecimento. Os gafanhotos, os pombos errantes, formam bandos compactos de obscurecer o sol e levam a devastação, a fome e a morte por onde passam. Os que só enxergam sabedoria, desígnio, causas finalistas na natureza, diz Gebel, poderiam empregar sua perspicácia no estudo dos vermes solitários. Toda a atividade vital desses animais consiste em produzir ovos próprios para desenvolver-se, e uma tal atividade só pode ser exercida mediante sofrimento de outros animais. Milhões de ovos perecem inutilizados, o embrião transforma-se num escólex, que não faz outra coisa que sugar e engendrar. É um processo em que não há beleza, nem sabedoria, nem conformidade determinativa, na acepção humana. Para que, perguntam depois as enfermidades, os males físicos em geral? Qual a razão desse horror de crueldades, de atrocidades, que a natureza inflige a cada dia, a cada hora, às suas criaturas? O ser que deu ao gato e aranha crueldade e dotou o homem, essa obra-prima da criação, de uma índole que o faz tantas vezes tão bárbara e cruel, poderá, assim procedendo, ser um ente bondoso e benévolo, conforme a ideia teológica. Mas, em que o fato da aranha devorar moscas e os gatos comerem ratos, tanto quanto de serem os homens criaturas inferiores, avassalando-se aos instintos materiais, prova a maldade ou a inexistência de Deus? Como demonstração científica, confessemo-lo, é superficialíssima. Depois, procuram nas exceções, nas monstruosidades da natureza, nos seres atrofiados, de incompleto desenvolvimento, exemplos de inutilidade capazes de desviar a atenção do plano geral e assim demonstrarem a ausência de inteligência, como se algumas pedras isoladas que, de resto, entram de si mesmas no plano geral pudessem destruir a simetria do conjunto e aniquilar o valor arquitetônico do edifício. A anatomia comparada acrescenta o mesmo materialista ocupa-se principalmente no investigar a conformidade de estrutura das diferentes espécies de animais, fazendo ver, em cada espécie ou gênero, o princípio fundamental da sua organização. Baseada nesses dados, a ciência nos mostra em cada ordem animal um grande número de formas, de órgãos, etc., que lhes são inteiramente inúteis, não conformes com o seu fim e antes parecendo não passarem de forma primitiva da sua constituição, de rudimentos de uma disposição, ou de uma parte do corpo, que atingiu em outra espécie um desenvolvimento capaz de facultar ao indivíduo uma certa e determinada utilidade. A coluna vertebral do homem termina em pequena ponta de nenhuma utilidade, que muitos anatomistas consideram como rudimentos da cauda dos vertebrados.
A estrutura corporal dos animais e das plantas oferece inúmeros dispositivos sem finalidade apreciável. Ninguém ainda sabe para que serve o apêndice vermicular, a glândula mamária do homem, o osso clavicular do gato, a asa de algumas aves incapazes de voar, os dentes da baleia. Voltaire adverte que há animais verdadeiramente hermafroditas, possuindo os órgãos de ambos os sexos e não podendo, contudo, reproduzir-se por si mesmos. Para que serve uma tal organização? Pergunta ele. A fecundidade de uns tantos animais é tal, que, abandonados a si mesmos, em poucos anos repletariam os mares e envolveriam a terra numa crosta da altura de uma casa. Para que serve essa organização? Espaço e matéria não bastam a uma tal quantidade de animais. Que fim poderia ter a natureza desenvolvendo uma glândula mamária nas costas de um homem de 34 anos, fenômeno este recentemente observado e descrito pelo Dr. Obi, de Viena? Por que dar 3 seios completamente formados a uma mulher e 4 a uma outra? E por que, num cortiço de abelhas, milhares de zangões estão só destinados ao extermínio? Animais há que jamais nadam e, no entanto, têm patas providas de membranas natatórias, enquanto que aves aquáticas importantes apenas apresentam delgadas membranas. O ferrão da vespa e da abelha apenas lhe serve de arma mortífera ao inseto que o experimenta, e assim por diante. O desígnio de um Criador onipotente e onisciente deveria, antes de tudo, ser possível de interpretação racional. Se assim fosse, não daria, certo, órgãos inúteis aos animais. Qual a finalidade e utilidade das formas fetais transitórias, nas quais os mamíferos se assemelham aos peixes e aos répteis, antes de atingirem completa formação? Para que servem, no feto humano, os arcos bronquiais com suas aberturas? Porque, nos mamíferos, órgãos rudimentares que só se desenvolvem nos répteis? E por que, nos mamíferos machos, órgãos genitais femininos que se não desenvolvem, e vice-versa? Tutli não percebe que estas anomalias se integram de si mesmas no plano geral, cuja lei de progresso é princípio e fim. O autor de Força e Matéria pega-se com unhas e dentes a esses artifícios, no intuito de dissimular a cambalhota, trazendo à baila todos os monstros de terra e mar. Um dos fatos mais importantes que desmentem as causas finais da natureza são os monstros. A prova de que o simples bom senso não podia conciliar a existência de tais aberrações com a crença de um Criador, operando determinadamente, está em que os povos antigos os consideravam como expressões de cólera dos deuses, e ainda hoje simplórios veem nesses fatos um castigo do céu. Vimos no gabinete de um veterinário uma cabra recém-nascida, perfeitamente conformada, mas sem cabeça. Haverá nada de mais absurdo e mais contrário ao fim, do que ensejar a formação perfeita de um organismo previamente inviável, permitindo-lhe acesso ao mundo? O professor Lotze, de Goetting, excede-se a si mesmo ao dizer, a propósito de monstros, que, quando a um feto falta o cérebro, a única coisa a fazer, digna de uma potência absoluta, seria assustar os efeitos, desde que não podia remediar o fracasso. Um corpo estranho na glote é suscetível de expelir-se com a tosse provocada, mas, um corpo estranho no esôfago pode, excitando os nervos da laringe, determinar asfixia cada dia, a toda hora. Pode o médico convencer-se pelas moléstias, deformidades, abortos, etc., do abandono em que a natureza deixa as suas criaturas. Outro assim, para que serviriam os médicos, se a natureza agisse de acordo com um fim? Sob estes argumentos exagerados há uma verdade constante que é, certo, uma das maiores dificuldades que se nos podem opor. Por nós, confessamos que jamais se nos deparou um aleijão, que nos não sentíssemos molestados em nossas convicções. O gabinete de anatomia de Estrasburgo, tão rico de monstros acéfalos e de espécimes teratológicos, não nos desperta, neste particular, nenhuma atração. Que alma teriam tido esses fetos detidos uns, desviados outros, em sua evolução normal? Problema que, nem Santo Agostinho, nem São Tomás nos ajudam a resolver, e que a ciência pouco elucida. Considerando, porém, as coisas no seu justo ponto de vista, temos que aí militam exceções muito raras, de sorte a não poderem infirmar o ensino de conjunto.
Que uma planta se empolhe acima de um ligamento, que as veias entumesçam a compressão do braço, que impede o retorno do sangue, que um feto paralise a sua evolução, ou que um órgão se atrofie em consequência de particularidade orgânica qualquer. Anomalias são essas mais aparentes que reais, a mostrarem que as leis são gerais, tanto quanto não ser Deus um ser mesquinho, cuja ação se modele pelos obstáculos passageiros produzidos pelo homem, ou por quaisquer acidentes, quando por elas induzem à inexistência de Deus, ou que Deus deveria proceder de acordo com as ideias humanas. Insistindo mais especialmente acerca das monstruosidades, também nos advertem da possibilidade de as produzir artificialmente com uma simples lesão do ovo ou do feto. A natureza, dizem, não tem meios de reparar esse mal e, muito ao contrário, segue o impulso recebido, continua a operar na falsa direção e acaba engendrando um monstro. Haverá quem possa duvidar da ausência total de inteligência e do puro mecanismo deste processo. Diante de um fato desta ordem, poder-se-á admitir um Criador inteligente governando a matéria a seu nuto? Seria, então, possível que essa inteligência se deixasse vencer ou desviar pela vontade arbitrária do homem? Admiremos, aqui, até onde ousam levar esta crítica às obras da natureza. Para que esses senhores se contentassem e se dignassem fazer justiça à inteligência que rege o mundo, fora preciso que a ordem soberana inflexível cercasse os seres de uma couraça de aço rígido. Admirais a fina tessitura da pele, uma cútis acetinada, sua alvura e sensibilidade ao menor contato. E, na verdade, não tendes razão. Essas qualidades não provam que a natureza tenha operado inteligentemente e preparado ao mesmo tempo as condições sanitárias de um corpo bem constituído, assim como as sensações úteis ou agradáveis que essa carne vibrátil vem a experimentar. Não. Esses filósofos haveriam de preferir o mármore ou o ferro. A natureza poderia ter agido de forma que as balas esfuziassem do corpo e as espadas acutilassem sem ferir. Que tal esta crítica? Eis aqui uma criança que acaba de nascer, se lhe decepardes a cabeça, essa cabeça não tornará a nascer. Estúpida natureza, que se deixa, assim, anular pelo arbitrário capricho humano. E quereis ainda conhecer uma outra prova da ininteligência de Deus e da futilidade dos que nele acreditam? Ei-la e tomai bem nota, porque é prova irresistível. A luz, cuja velocidade se estima em 75.000 léguas por segundo, não vai assaz rapidamente. A luz atravessa tão lentamente o universo, que seriam precisos milhões de anos para chegar de uma outra estrela. Que se há de pensar destas restrições tão pouco sábias, como manifestações de uma vontade criadora? Talvez objeteis, ingênuo leitor, que a maior ou menor velocidade da luz nada tem que ver com a inexistência de uma vontade criadora. Mas, nesse caso, é que não percebestes que esses escritores julgam que Deus, se existisse, deveria ter as mesmas nossas fantasias. E como ao Sr. Buchner não lhe apraz que a luz apenas percorra 4.620.000 léguas por minuto, é claro que ela deveria correr mais. Arrastando-se assim penosamente no espaço, é porque não existe Criador. Isto posto, podeis perguntar qual a cifra que agradaria ao talentoso crítico e sabereis que o próprio Sr. B não o sabe ao certo e o que só deseja, para o momento, é que a luz caminhe mais depressa. Mas, a despeito de tudo, não nos devemos formalizar por esta inocente fantasia, antes, pelo contrário, compartilhar do mesmo nobre desejo. Assim, confessamos que veríamos com prazer quaisquer progressos de rapidez na luz, mesmo aqui por baixo. Aí estão, dir-se-á, objeções meramente ridículas. Entretanto, as mais sérias dificuldades desaparecem por si mesmas, quando o homem deixa de apresentar-se como a ponto de referência. E isso é o que se lhe impõe, de vez que é, ele próprio, parte integrante de um plano geral, extensivo a outros mundos, na imensidade da criação. Se o Cid, se Andrômaco advertimos com berço te ressuscitassem para se verem representados por Corneille e Racine tendo em vista o belo papel que lhes atribuíram, o relevo em relação a outras personagens, a predileção do poeta neles concentrada diriam, seguramente, que Corneille e Racine tiveram em mira erguer um monumento à sua glória, e mais, que são eles finalidade da obra.
a sua mola real, e que os demais comparsas apenas veem a cena por causa deles. A verdade é que o objetivo do autor é realizar o belo, cuja perspectiva o inflama, é traduzir na linguagem dos homens o ideal invisível. As personagens não passam de instrumentos. Não temos aí uma justa imagem da criação? Tem graça, então, ver como algum dos atores, chamados à cena para balbuciar um só vocábulo em toda a peça, imagina que o teatro foi construído e ornamentado para ele que estivera vazio até então, etc. A ilusão dos sentidos e a vaidade aí se juntam para induzir-nos em erro. O fim da ciência é libertar-nos da mais funesta superstição, dos inimigos da verdade. Deixem-se os teólogos de invocar as causas finais, pois não há como ser juiz e parte ao mesmo tempo. O mundo organizado é toda uma harmonia imensa, os monstros de que falamos são atestados de unidade da lei e do plano da natureza, os seres inúteis e os nocivos ao homem são manifestações da força criadora e das etapas gradativas.